que me logar em alguma coisa. Aí a rede, eu tô sem a rede agora. Dá pra usar isso aqui. Acho que agora vai. Mas tudo bem. Espera aí, deixa eu só... Isso que foi o erro que eu cometi. Não pode. Bom, deixa assim. Vai. Bom, pessoal, então agora vamos começar o nosso último keynote. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o Luciano Ramalho por ter aceitado o nosso convite. Para quem não conhece, acho que poucas pessoas aqui não conhecem, né? O Ramalho, ele é o autor do Fluent Python, fundador do Garoa Hacker Club, figurinha carimbada aí da comunidade Python. Então, eu espero que vocês gostem bastante do keynote. Foi escolhido com muito carinho. Então, vai lá. Muito obrigado. Estou muito contente de estar aqui. Eu adoro São Carlos por causa dessa comunidade vibrante que tem aqui, por causa das duas universidades. Tem a PyLadies São Carlos, que provavelmente é uma das melhores comunidades PyLadies do mundo, pelo nível de atividade, das coisas que já fizeram nos últimos 10 anos. É incrível, parabéns a vocês que tocam essa comunidade. Tá? Bom, então a minha palestra chama-se O Caminho da Tartaruga. Eu vou ampliar depois os slides aqui, eu queria mostrar a figura aqui, mas O Caminho da Tartaruga, metaprogramação a serviço da aprendizagem. Esse é o nosso título, tá? E vocês sabem, né, que na verdade a Terra, ela se apoia em 4 elefantes que por sua vez se apoiam numa tartaruga gigante. É assim que funciona, tá? E aí diz a lenda que uma vez um antropólogo britânico perguntou para um hindu muito sábio sobre isso, e ele falou, né? Aí o antropólogo britânico, achando que era muito esperto, falou: tá, mas e a tartaruga se apoia sobre o quê? Outra tartaruga. Mas e a outra tartaruga se apoia sobre o quê? Aí o hindu falou: olha, professor, não adianta, é tartaruga até onde a vista alcança. Tá? Então, essa é uma piada a respeito de regressão infinita, né, que é um problema que a gente tem quando programa qualquer coisa com recursão, né? Qual é a regra para parar? Mas vamos lá. Na verdade, eu quis botar a figura da tartaruga porque eu adoro essas histórias, mas tem a ver com o fato de que eu vou falar sobre uma implementação de gráficos de tartaruga. Tá? O que são gráficos de tartaruga? Então, eu tive contato com isso em 1981, num computador Apple II de 8 bits, e essa era a tela, tá? Vocês sabem que eu sou contra fundo preto, mas a tela do Apple era fundo preto, tá? Então, não sei se está dando para ver aqui, mas tem um pequeno triangulinho ali, né? E temos também... Eu não sou contra fundo preto, eu sou só contra fundo preto no projetor. E aqui tem uma interrogação e um prompt, tá? Então, aqui tinha 4 linhas onde você podia dar comandos. Isso aqui scrollava também, e você dava comandos para a tartaruga. Então, aqui, por exemplo, tem... a tartaruga desenhou um quadrado, né? Não está o programa completo aqui, mas basicamente você vê os últimos passos, que é FD100, que é anda para frente 100 pixels, vira para a esquerda 90 pixels, aliás, para a direita, RT é right. E depois andou mais 100 e fechou ali o quadrado, tá? Então você ia interativamente escrevendo e vendo o resultado visual, né? Que é uma característica essencial de qualquer ambiente de programação para principiante. Eu acho que tem que estar integrado o código e o resultado, e de preferência o resultado deve ser uma coisa visual, porque assim o feedback é imediato. Então, as melhores ferramentas que tem para ensinar programação para criança tem essa característica, né? O Scratch, muitas outras, tem essa característica de ter o código ao lado de um resultado que é visual e é interativo. A cada item de código que a pessoa digita, ela já pode ver o resultado imediatamente, né? Então, aí as pessoas desenhavam várias coisas, flores. Isso aqui é para os jovens, eu preciso explicar. Isso aqui é uma televisão que tinha antenas em cima, tá? E quando não estava pegando bem, a gente botava um bombril na antena. O pessoal do departamento... Oi? Bom... Enfim, a linguagem Logo, ela foi popularizada fundamentalmente pelo Apple II e depois outros microcomputadores, mas o Apple II foi muito usado em escolas ao redor do mundo.
E uma das principais coisas que as pessoas faziam com o Apple II nas escolas era apresentar logo para as crianças. Então, o logo foi criado em 67, mas ele se popularizou mesmo no começo dos anos 80, né? E esse aqui, ele foi criado por um cara chamado Wally Fauerzig, pelo Seymour Papert e pela Cynthia Solomon. Isso aqui é uma foto do Seymour Papert, que é o mais famoso dos três, e ele era um cientista de inteligência artificial do MIT Media Lab, que estudou inteligência humana com o Piaget. Ontem eu bati um ótimo papo, aprendi bastante coisas e peguei muitas referências bibliográficas com o River a respeito de Piaget, porque ele acabou de escrever um livro, acabou de publicar um livro sobre Piaget, então eu vou aprender Piaget com ele. Mas, olha aqui, isso aqui que está na frente do Papert é a tartaruga que eles tinham. Eles montaram um robô que tinha uma caneta, tá vendo? Tem um peixe desenhado ali. Então você dava comandos para o robô e ele se movimentava e desenhava no chão, na mesa, onde fosse, tá bom? Então, essa história da tartaruga, de fazer desenhos com a tartaruga, ela tem uma longa história. E é uma coisa muito divertida de brincar, tá? Quem aqui já programou uma tartaruga? Vamos ver. Olha só, tem várias pessoas, umas 10 pessoas, incrível. Então, é legal porque é o seguinte, tem certos desenhos que são muito difíceis de você fazer programando com coordenadas cartesianas, né? Basicamente, qualquer coisa que não é um retângulo complica bem, tá? Certo? Eu quero fazer um triângulo. Ixi, aí você vai ter que usar seno, cosseno, vai ter que usar coisas dessa natureza para você conseguir fazer as coisas. E o logo não, o logo ele trabalha com esse conceito da tartaruga que se movimenta no espaço e se vira desse jeito, né? Eu estava conversando com o Zeca ontem, ele contou que quando ele tinha 8 anos, ele foi numa atividade no Sesc. Qual cidade, Zeca? Em Ribeirão. No Senac, isso, no Senac, que é onde eu trabalhei, com um logo, inclusive. Ele foi numa atividade lá que começava com um bobo da corte, que as crianças tinham que dar ordens para o bobo da corte, que ele andava num espaço quadriculado e vocês tinham que dar ordem, né? As crianças tinham que dar ordem para ele andar até um lugar que tinha uma bolinha, né? Então aquilo era já uma brincadeira para aquecimento antes das crianças entrarem na sala, né? Para aquecimento de trabalhar com essa ideia de que você comanda uma coisa e a coisa, que é o computador, ela não faz o que você quer, ela faz o que você mandou. E às vezes você manda ela fazer uma coisa que não é o que você queria, porque você não está sabendo formular a instrução, né? Esse é o desafio de aprender a programar, né? É que o computador é muito burro. Você tem que falar para ele fazer as coisas do jeito certo. Ele não vai entender que, não, obviamente, isso que você está pedindo, eu vou fazer assim. Não, você tem que, né, detalhar tudo. Em Python existe a biblioteca Turtle, né, que faz parte da biblioteca padrão, né? Ela abre um ambiente gráfico usando o TK-Enter no seu desktop e você pode desenhar qualquer tartaruga lá, tá? Aí o que acontece? O Pense em Python, vocês conhecem esse livro? Vamos ver se está aqui, se a internet está funcionando. Olha lá, está funcionando. Então, o Pense em Python, que vocês procuram no Google, Pense em Python no GitHub, qualquer coisa assim, porque o Google sempre tenta vender coisas, né? Mas esse livro está de graça na internet, assim como o meu, tá? Eu preciso falar isso também, porque às vezes eu descubro que as pessoas não atingem ainda 100% da comunidade Python de conhecer que o meu livro está na web, tá? Preciso falar sobre isso. Meu livro, pythonfluente.com, está inteirinho em português, de graça, na web, tá? Então, aproveitem. Mas, antes de botar aquele livro, eu convenci a editora Novatec a botar esse livro, que é o Pense em Python. O Pense em Python, eu acho que é o melhor livro para uma pessoa adulta aprender a programar do zero. Então, se você conhece uma pessoa, quero fazer transição de carreira e tal, né? Tá aí uma dica que eu acho valiosa, tá? O capítulo 4 dele fala sobre o uso da tartaruga, tá? Aqui nem tem figuras no livro, porque essa é a segunda edição. Então as coisas apareciam numa janela, não sei, ele não usou screenshots, acho que tem só uma outra figura. Preciso até verificar isso. Mas o fato é que ele usa tartarugas no capítulo 4 desse livro.
E quando ele fez a versão 3 do livro, tá? Que eu botei aqui o link, a terceira edição em inglês, tá? A terceira edição em inglês, ele botou no Colab, tá? Então, ele fez o livro inteiro para funcionar dentro do Jupyter Notebook, tá? E o Colab é uma plataforma que o Google oferece, você tem que ter uma conta no Google, lamentavelmente, para usar, mas é de graça, tá? E depois dessa primeira célula aqui, infelizmente, né, a interface dele é preta também. Mas depois da primeira célula, que tem umas gambiarras lá de fazer download, você consegue começar a... Isso aqui também é do livro dele. E agora, vamos importar isso aqui e vamos andar isso aqui, ó. Taranã, taranã, a tartaruga. Tá vendo? Então, o Alan Downey, que é o autor, eu conheço há anos, porque eu revisei a segunda edição do livro dele. Ele me convidou para revisar a terceira edição do livro. E aí, quando eu estava revisando, eu vi que, quando cheguei nesse capítulo, ele estava usando um módulo Turtle obscuro que chamava Turtle, mas não era o Turtle do Python, era um Turtle com T maiúsculo. Não é uma boa prática ter nomes de pacote com letra maiúscula, né? Aí eu fui ver o que era isso, né? Eu estava fazendo revisão técnica do livro, então eu tinha a obrigação de rodar o código para ver se estava funcionando, né? E não estava claro de onde estava vindo o código. Aí eu falei com ele falou, esse projeto aqui, porque ele tinha copiado, na verdade, o módulo Turtle com T maiúsculo, ele tinha botado junto com o notebook dele no repositório no GitHub, né? Então ele pegou um arquivo de um outro lugar. Da onde que veio esse arquivo? Veio de tal lugar. É o Colab Turtle. Aí ele falou, eu já tentei contribuir com esse cara, mas ele meio que abandonou o projeto. Ele queria fazer umas mudanças. Eu fui olhar o código para ver se eu ajudava o Alan Downey, e o código era horrível. Tinha, funções que começavam com 6 linhas de global. Global isso, global isso, global isso, global isso. Entendeu? Era insano. Muita duplicação de código. Era insano. Mas eu sou apaixonado por esse assunto da tartaruga desde que eu dei aula de logo no Senac nos anos 80. E quando eu vi isso acontecendo, eu falei, nossa, o Alan Downey está usando um pedacinho minúsculo da API da tartaruga. Eu vou fazer outra para ele, né? Eu não pedi permissão nem avisei. Eu peguei e comecei a fazer. E 3 dias depois estava uma coisa que passava, que executava todos os exemplos do livro do jeito que estava funcionando a outra, né? E possibilitava algumas... E era 130 linhas de código, em vez de, sei lá quanto... Não sei se era 130. Mas era assim, 1/5 do tamanho das linhas de código do outro, tá? O outro era muito maior. E era bem mais fácil, quer dizer, eu conhecia a Codebase e eu falei para o Alan Downey, eu fiz esse projeto aqui, Jupyter Turtle, e se você quiser usar no livro, todos os seus exemplos estão funcionando. Aí ele falou, massa, eu vou experimentar. Daí ele experimentou, nossa, adorei, gostei do nome, inclusive, e vou usar. Aí ele pediu uma mudança, ele mesmo fez uma mudança, fez um pull request, eu aprovei. Então, essa é a história do Jupyter Turtle, o meu projeto open source mais recente. Eu não tenho nenhum mega projeto open source da minha autoria, mas esse aqui é um que eu estou curtindo ter criado, e agora está num livro, que já foi impresso, milhares de cópias, entendeu? Então, é bacana. Eu sou obrigado a ter releases, entendeu? Que eu tenho que ter um release lá, que é a versão que foi usada no livro. Aí outras versões, sei lá, né? Bom, então esse é o Jupyter Turtle. E aí, agora qual que é a questão? É assim, um dos problemas que a gente tem para ensinar as pessoas a programar é que a gente já sabe programar. Então, a gente assume um monte de coisa, a gente nem sabe o que você está assumindo, né? Mas se você pede para um engenheiro de software fazer um módulo de tartaruga, na verdade o pessoal da comunidade Python já fez o módulo Turtle do Python, que é ótimo, tá? E não tem esse problema que eu estou descrevendo aqui. Mas eu estou falando assim, hipoteticamente, né? Se você pedir assim para uma pessoa, sei lá, digamos, da comunidade Java para fazer um módulo de tartaruga, ele vai fazer um negócio mais ou menos assim. Por quê? Porque eles acreditam muito em orientação a objeto, mas profundamente, tá? Então, eles vão fazer uma coisa que é assim, você instancia uma tartaruga e daí você chama métodos, tá? Tá vendo?
repara que nesse segundo comando aqui, ó, tá vendo? From Jupyter to import turtle. E aí você instancia a tartaruga, né? Em Java teria a palavra new aqui na frente. E daí você chama métodos da tartaruga, né? Então andou, virou 120 graus, tá vendo? Aqui eu vou executar essa célula, e aí ele anda mais um pouco, tá vendo? Daí aqui ele vai andar mais um pouco. Eu fiz umas graças, né? Quando eu fui fazer a API, eu pensei, frequentemente a gente anda e vira. Então, a minha função forward, ela aceita um segundo parâmetro, que é uma quantidade de graus que vai virar para a esquerda. Se você quiser virar para a direita, você põe uma quantidade de graus negativa que dá na mesma. Né? Vira para a esquerda ou para a direita só pelo sinal. Então, é um atalho, tá bom? Mas, então isso aqui é uma coisa bem, né? Eu não acho que isso é complicado para ninguém aqui. Realmente, você instancia a tartaruga. Faz todo sentido. A tartaruga é uma coisa que pede para ser representada como uma classe, porque a tartaruga é um objeto com um monte de estado. Ela tem uma posição na tela, ela tem uma orientação, ela tem uma caneta que pode estar abaixada ou levantada, ela pode ter você tem cores diferentes na caneta, você põe espessuras na caneta, tem um monte de parâmetros de configuração e parâmetros de estado que são perfeitos para você criar uma classe, encapsular num objeto e daí você chama métodos nesse objeto. Então, realmente, a modelagem orientada ao objeto é bacana, né, para isso. Tá? Eu vou fazer aqui um desenho mais legal, e até para mostrar para vocês como o Python é bacana, uma linguagem inclusiva, é que eu posso chamar uma tartaruga de Akupara, escrita em sânscrito, porque o Python sabe que isso são letras. Você não pode usar com emoji, você não pode botar emojis, porque o Python sabe que emojis não são letras. Tá? No database do Unicode tem para cada caractere um flag lá que diz isso aqui é uma letra, isso aqui é um dígito, isso aqui é um desenho, entendeu? Então, se você estiver dizendo no Unicode que é uma letra, você pode chamar de Akupara e escrever o nome assim, ó, tá vendo? Funciona, tá? Então, aqui é a minha instância. Akupara é o nome da tartaruga gigantesca mística dos indianos, aquela que sustenta a Terra, tá? E aqui, ó, quando eu rodo isso aqui, ó, tá vendo? Foi bem rapidinho. Vou tentar rodar de novo. Eu fico num dilema de mostrar o desenho ou mostrar o código. Vamos lá. Ó, tá vendo? Quando eu criei essa tartaruga, eu botei um delay menor. Então, um dos parâmetros que eu tenho, eu posso dar para a tartaruga um delay, por default ela vem com um delay de 2 décimos de segundo. Então, esse delay é introduzido toda vez que ela vai fazer um novo comando. Então, é para você poder observar o comportamento dela, que é útil para quem está aprendendo a debugar observando, né? Mas quando você quer desenhar mais rápido, você pode botar até delay 0 e tarará. Bom, qual é o problema dessa interface baseada em classes? Se você tiver que ensinar isso para crianças, como eu já fiz também uma vez no TDC, eu resolvi dar um workshop de Turtle Graphics em Python para crianças, é meio dolorido. Não, é porque a gente usa outra API. Mas no começo, assim, se você precisasse usar essa API que eu descrevi aqui, é meio dolorido porque você tem que explicar o conceito de que existe uma coisa chamada classe. E daí, essa coisa chamada classe, ela produz objetos ou instâncias. Palavras que não fazem nenhum sentido. E daí você aciona métodos, entendeu? É muita explicação. E percebe que no logo não tinha nada disso, entendeu? Você escrevia FD sem tartaruga, que já estava na tela, andava, entendeu? Então, a questão é como fazer. O pessoal da comunidade Python já resolveu isso, tá? No Turtle, não é essa a minha inovação aqui, tá? Que você precisa proporcionar para as pessoas uma API imperativa. Nossa, mas a programação orientada a objeto é superior à programação imperativa. Não, besteira. Mas tem horas que uma coisa é melhor do que outra. E tem horas que a outra coisa é melhor do que a uma. Nada é inerentemente sempre superior a qualquer outra coisa. Então, a melhor API, que é uma API mais agradável, seria tipo isso daqui, ó. Tá vendo? Tá? Eu desenhei um triângulo, tá? Bom, então aqui eu começo com
O jeito de usar isso é from Jupyter to import asterisco. Aqui o engenheiro de software já tem um chilique, porque fala, não pode fazer import asterisco, porque você está poluindo o namespace. Que namespace, mano? Entendeu? O negócio é o seguinte, agora eu preciso falar uma coisa que é importante todo mundo entender. Todo mundo da comunidade Python precisa entender isso. Talvez nenhuma outra linguagem de programação do mundo, nem mesmo JavaScript, seja usada por pessoas tão diversas nas suas formações, tá? Porque vamos combinar que quem usa JavaScript é programador de front-end, certo? Pessoa programadora de front-end, né? Ou programador de back-end, porque agora tem o Node. Acabou, certo? É um universo... tem algumas pessoas que fazem arte com JavaScript. Tem pessoas que fazem arte com C++ também, com Rust, com um monte de coisa, tá? Mas não é representativo. Agora, gente, então estou falando, né, o universo de usuários do JavaScript é bem restrito a profissionais, fundamentalmente composto de profissionais de informática. E Python não. Python é usado por cientistas de todas as áreas, inclusive das humanidades, hoje em dia, certo? Python é usada em escolas, no ensino médio, em milhares, incontáveis escolas e em universidades também, né? Em cursos que são de computação ou não são de computação. Né? Justamente porque até nas humanidades hoje tem o conceito de eles chamam de Digital Humanities em inglês, não sei, River, como que é o nome em português dessa área? É uma área de estudo que é a respeito de como que a gente aplica computação para estudar literatura, por exemplo, entendeu? Ou fazer sociologia e tal, né? Enfim. Então, o Python é usado por muita gente. Então, é besteira, uma pessoa dizer que o import asterisco é ruim, ela está pensando como uma pessoa engenheira de software que tem que dar manutenção de arquivos com milhares de linhas de código, certo? Mas para 95% das outras pessoas que eu falei, que são pessoas que escrevem dezenas ou centenas de linhas de código em um mês, entendeu? Essas pessoas, para elas, o import asterisco é bom, entendeu? Então é isso. Isso explica muitas coisas a respeito do Python, inclusive o fato de que a gente não tem um excelente sistema de gerenciamento de pacotes, tá? Porque tem comunidades com necessidades diferentes, tá? Isso explica também porque o sistema de tipos estático do Python nunca vai ser obrigatório, tá? Lógico, nunca pode falar nunca, porque eu não ando nessas coisas também. E, enfim, a vida é finita para todo mundo, até o Guido vai morrer um dia, mas o fato é que eu acho bem difícil que aconteça isso, por causa dessa questão, entendeu? As pessoas usam a linguagem de formas diferentes e para certas pessoas anotações de tipo não fazem nenhum sentido. É uma complicação ridiculamente absurda e desnecessária. E para outras pessoas é uma coisa essencial. Não, quando eu passei do Java para o Python eu senti muita falta dos tipos, entendeu? Então existem vários tipos de necessidades que o Python tenta atender a todos, e é por isso que Python hoje é uma das linguagens mais importantes do mundo, né? Bom, o que mais que eu fiz aqui? Aqui é outro triângulo, por que eu fiz aqui? Sim, aqui eu estou mostrando uma outra graça, tá? Eu tenho essa função makeTurtle, tá? Que cria uma tartaruga nova, mas eu também inventei um comando mágico, porque isso é uma das coisas, um dos mecanismos de extensão do Jupyter, né? Você pode criar um comando que é %, e você dá um nome, e esse comando ele vai receber como argumento essa linha onde ele está escrito, que pode ter argumentos, parâmetros e tal, e vai receber o corpo da célula, e aí você faz o que você quiser com o corpo da célula e produz um resultado, né? Então, com isso, é um jeito mais bonitinho de falar, eu quero ter uma nova tartaruga aqui, porque o lance é que, como eu mostrei na primeira vez, né? Uma vez que você cria uma tartaruga, todas as outras funções de tartaruga vão afetar a mesma, quando você está usando a API imperativa, né? Porque você, justamente no imperativo, você não tem mais o nome do objeto. Qual que é o objeto? Existe um conceito de uma tartaruga global. Não, variáveis globais são horríveis. Não, mano, entendeu? Então, a gente tem que pensar de formas diferentes para atender necessidades de públicos diferentes. Então, não. É interessante ter, sim, uma tartaruga global. Porque daí a pessoa não precisa se preocupar em criar uma tartaruga. Ela já começa dando comando para a tartaruga, que é assim que funciona o logo, né? E mais, a biblioteca padrão do Python é cheia de exemplos como esse que eu acabei de falar, tá? A biblioteca padrão do Python tem muitas APIs imperativas, que quando você vai olhar o código, na verdade, tem uma classe, tem uma instância global
que é criada para você para facilitar a interação com a classe, né? Bom, e é isso aí. Isso aqui eu já mostrei. E dá para você fazer isso aqui, ó. Tem, por exemplo, tem dois parâmetros que o comando mágico turtle aceita, que são um parâmetro. Você pode botar 1 ou 2 números para definir a largura e a altura do desenho. Se você botar só um número, vira um desenho quadrado. Isso aqui não é um canvas, tá? Por isso que eu não tô, seria bom falar canvas, mas ia criar confusão. Não é um canvas. É um desenho SVG, tá? E o FAST, quando tem essa palavra FAST, ele não mostra a tartaruga se movimentando. Ele gera o SVG e coloca. Então eu já contei, já dei o spoiler da ideia mais legal dessa biblioteca, que não é minha. Essa ideia eu copiei do cara que fez o Colab Turtle, que eu fui ver como que ele está desenhando na tela do Jupyter Notebook. Nossa, gênio esse cara. Eu falei que o código dele era ruim, né? Mas ele foi genial nessa escolha. O jeito mais fácil para fazer gráficos de tartaruga no Jupyter Notebook, sem dúvida, é gerar SVG. Gera SVG e o browser renderiza, entendeu? Em vez de você desenhar no Canvas. Eu cheguei a fazer um fork do Jupyter para desenhar no Canvas e tinha um defeito fundamental. O elemento Canvas que tem no projeto Jupyter não salva a imagem junto com o notebook. Entendeu? Então, se você quiser ter um notebook com os desenhos feitos para as pessoas verem, ele não serve. Tá? Então, mas com o SVG vai. Tá? Então, agora, a segunda parte, eu estava querendo contar sobre o Jupyter. Eu vou tomar uma água e quero saber se alguém tem perguntas sobre o que eu falei até agora. Eu só vou continuar quando tiver 2 perguntas. Cada passo da tartaruga é um SVG? Ótima pergunta. Foi assim que eu fiz inicialmente, porque era assim que o cara tinha feito também, e é bem simples. Tá? Na verdade, é assim. O SVG, né, é um formato de XML, né, que começa com tag SVG, /SVG, e você tem comando, tem alguns tags, tipo elipses, line, que você pode usar ali dentro. Né? E no começo eu gerava essas linhas, tá? Um comando que era uma linha de um lugar para outro, e eram vários comandos, era assim que o cara fazia também. Daí eu percebi que isso rapidamente fica ineficiente, porque o jeito da tartaruga desenhar um círculo é ela desenhar um monte de pequenos segmentos. Entendeu? A primeira ideia que vem na cabeça, quando você pensa um pouco sobre isso, eu ando 1, viro 1, ando 1, viro 1, entendeu? Na tela, às vezes, você nem precisa disso, dependendo da resolução. Você pode andar 2, virar 2, mas o fato é que você vai sempre andar uma quantidade X e virar uma quantidade de Y bem pequenas e fazer isso até completar 360 graus. Né? Então, o que acontece? Isso gera um SVG gigantesco. E se você vai desenhar uma flor que as pétalas são arcos e tem um monte de arcos e tal, daqui a pouco você tem 1 mega de SVG, entendeu? E aí fica lento, porque o browser fica lento. Se você bota no modo default, que a tartaruga anima, cada vez que você atualiza o SVG, o browser tem que ler o SVG inteiro. Não tem um DOM do SVG para você falar, eu vou entrar no SVG, entendeu? E criar uma nova linha. Não existe isso. Então, ou pelo menos eu não descobri. Então, mas depois eu percebi que o SVG tem um tag chamado path. E o path, ele tem um argumento, usa um dos atributos, é uma sequência de comandos bem curtinhos, entendeu? Que você dá M de move, da coordenada, aí você, enfim. Então, é um jeito hipercompacto de escrever um monte de segmentos de reta conectados, e é hipercompacto. Então, isso gera menos texto para o browser interpretar, e também o texto gerado é muito mais simples para o próprio browser interpretar, entendeu? Porque é muito mais fácil ler essa sequência de letrinhas do que fazer o parse do SVG, entendeu? Ótima pergunta. Qual é a próxima? Oi.
Bom, eu vou dar uma resposta impopular, tá? Se você quiser, a gente pode conversar sobre isso que você está levantando no bar. Eu não vou responder porque, não tem a ver com o tema da palestra. 2, eu detesto engajamento de coisas qualquer coisa que seja baseada em espalhar o medo. Eu tenho uma rejeição natural, entendeu? Porque eu acho que coisas horríveis acontecem no mundo quando o medo se espalha entre as populações. Então, eu não sei do que você está falando, juro. Depois você me conta e eu não quero falar sobre isso. Alô? Desculpa. Então, vamos continuar. Peraí. Como implementei. Então, a parte final é sobre isso, tá? É sobre como que eu implementei. Então, realmente, o ponto de partida foi uma classe Turtle. Porque, conforme eu falei antes, é uma ótima forma de representar essa situação, né, de você ter um objeto tartaruga com um monte de estado e métodos que você aciona, tá? Então, tem essa API aqui. Mas eu queria funções globais para controlar a tartaruga, tá? É assim, mas qual tartaruga, né? Bom, por hora vamos controlar Alcides. Eu vou falar por que Alcides. Porque quando eu era criancinha, lá em casa a gente tinha uma tartaruga que chamava Alcides. Então eu tenho para mim, sempre que eu penso, que eu vejo o nome Alcides em algum lugar, eu lembro da tartaruga. Da nossa tartaruga. Então, Alcides é essa nossa tartaruga aqui. Então, agora, por exemplo, eu vou fazer uma função global para virar para a esquerda, tá? E como eu não estou, o meu chefe não é um engenheiro de software que fala, não, porque os métodos têm que ter nomes altamente descritivos. Não, amigão, a gente chamava de LT no logo, tá? Tinha o comando left também, mas ninguém usava, porque aí também, de novo, é uma API exploratória para você escrever no teclado, entendeu? Imagina o Foxdot com comandos altamente descritivos, né? Não dá para usar. Então, se você é uma API exploratória, tem que nomes curtos, na verdade, acaba sendo uma coisa boa, ergonômica, útil, né? Então, eu criei aqui agora o comando que faz, tá vendo? Eu chamei LT 120 e o Alcides virou 120 graus para a esquerda, né? Agora eu dou FD 50 e o Alcides anda mais 50 passos, tá? Então, eu comecei a construir a minha API, encapsulando o fato de que existe uma tartaruga já, e eu só passo comandos para essa tartaruga, tá? Muito bem. Agora, isso aqui fica chato muito rápido, porque tem um monte de métodos da tartaruga, e aí você vai ficar escrevendo essas funçõezinhas assim, e aí não dá, né? Então, para isso, a gente começa a pensar em metaprogramação, né? Que é uma das coisas mais legais da linguagem Python, tá bom? Agora, eu vou contar uma coisa. Tipagem estática é incompatível com metaprogramação. Aliás, hoje mesmo foi falado isso numa palestra, né? O Cássio falou na palestra dele. Pessoal, desculpa aqui que tem umas ondinhas aqui, porque isso aqui é código Django. Como o Django usa metaprogramação para criar métodos, a IDE, que é estúpida, ela não sabe rodar o código, ela só sabe olhar o código, ela não sabe que foram criados esses métodos, então fica aparecendo as ondinhas, né? Então é isso aí, metaprogramação e tipagem estática são assuntos que não se cruzam muito. Então, é assim, eu vou criar um decorador de métodos, onde eu vou pegar na minha API da tartaruga, que tem uma porrada de métodos, alguns eu quero que virem comandos. Então eu vou marcar eles com comando, tá? E isso aqui está lá no código do JupyTurtle, se vocês forem olhar. Aliás, uma dica sobre o JupyTurtle, era um pré-requisito do projeto. Esse aqui é o capítulo 4 do livro do Alan Downing. A primeira coisa que essa gambiarra faz é baixar um release, aliás, um artefato do JupyTurtle, que é o arquivo jupyturtle.py, que faz parte do release 2024.03, tá? Então, isso era uma característica do Colab Turtle que era altamente desejável para o Alan Downing. Eu não quero um pacote instalável, eu quero um arquivo.py que eu ponho no lugar certo e as coisas funcionam, beleza? Não, mas os engenheiros de software entram em pânico. Como assim não tem um setup.py, não tem um project toml? Tem. Depois eu fiz, depois que o Alan Downing tinha gostado, eu falei, tá bom, agora eu vou botar no PyPI para fazer um release, tá aí, eu não vou passar vergonha, mas, na verdade, o jeito recomendado de usar o JupyTurtle.py
o projeto Jupyter é você pegar o jupyter.py e botar onde você quer usar ele. Tá bom? Não precisa instalar coisa nenhuma. Bom, então, o código está lá, só que é um código grande, e para explicar para vocês como essas coisas funcionam, eu resolvi fazer uma classe mais simples, tá? Porque o que acontece é que o código da tartaruga tem um lugar lá que tem senos e cossenos e tudo, entendeu? E tem outras complicações também relativas à parte de geração de SVG e tudo. Então, eu resolvi fazer para vocês agora aqui uma classe bem mais simples para eu poder mostrar o mecanismo de metaprogramação e depois a gente vai poder entender o código de verdade. Então, a classe mais simples que eu pensei para ilustrar isso é uma classe botão, que quando você instancia o botão, ele tem um atributo ligado com o valor false, tá? E tem um repre aqui, que ele diz o botão, se o botão está ligado ou desligado, e ele põe o ID também, que vai ser importante nas demonstrações para vocês perceberem qual botão que está sendo acionado e tal, né? E aí o ligar, o desligar e o alternar são os 3 métodos dele, tá? Eu estou fazendo uma coisa aqui que é pouco usual em APIs de Python, que é retornar o próprio objeto na chamada do método, mas eu fiz isso porque o método muda alguma coisa do estado do objeto, não precisaria retornar. Na verdade, até uma convenção em Python isso, né? Quando o método atua sobre o próprio receptor do método, não é para retornar nada, você retorna none para deixar claro para a pessoa que aquele método altera o receptor. Estão ligados nessa convenção? É uma convenção do Python. Entendam isso, quando você for reclamar, eu gostaria que retornasse, não retorna por causa disso, é para você saber a diferença entre um método que produz um novo objeto, completamente novo, ou um outro que modifica o próprio objeto. Esses que modificam o próprio objeto devolvem none. Mas eu fiz desse jeito aqui, porque eu queria que ficasse mais fácil a gente ver os resultados, tá? Então toda vez que a gente der um comando, vai aparecer a representação do botão aí embaixo, e vai ficar mais fácil de ver, tá bom? Por isso. Mas então são esses 3 métodos. O ligar, que simplesmente seta o estado para true, independente do estado atual. O desligar, que faz o contrário. E o alternar, que faz um toggle, né? Se estiver ligado, ele desliga. Se estiver desligado, ele liga. Então essa é a classe botão. E aí nós vamos definir a classe botão e vamos executar aqui isso aqui, ó. Então a gente criou um botão, e ele aparece representado como botão desligado com aquele ID final 80. Tá? Aí quando eu chamo o método ligar, está aparecendo aqui no output o botão, por causa daquele negócio que eu falei de retornar o self. Né? Aqui o alternar, por exemplo, ó, se eu rodo esse cara aqui várias vezes, ó, cada vez ele vai ligado ou está desligado. É sempre o mesmo botão, final 80. Tá vendo? Bom, e aí é isso aí. Tá? Então, dada essa classe, vamos desenvolver um decorador que vai registrar comandos. Tá? Então, uma coisa que eu aprendi quando eu estava escrevendo o meu livro, eu queria dar um jeito simples, eu queria encontrar um jeito simples de falar sobre decorators, mas o assunto decorators em Python é complicado. Então, depois de muito refletir e pesquisar a respeito, eu tive a ideia. Na verdade, existe um tipo de decorador que é bem mais fácil de entender, que é um tipo desse aqui. Chama-se um decorador de registro. Ele registra a existência daquela função que você decorou em algum lugar. Entendeu? Por exemplo, se for um framework web, de repente ele inclui ela numa estrutura de dados que vai ser usada para roteamento. Para falar, isso aqui é uma view. Se não tiver o decorator de view, não vai ser publicado, entendeu? Então é uma feature que existe em alguns frameworks web, né? Então, esse decorador, um decorador de registro, ele tem a característica de que ele não altera a coisa que você decora. Ele não altera o comportamento dela em nada. Tá? Ele apenas, o que acontece? Quando você carrega um código Python, por exemplo, aqui, ó, eu vou executar isso aqui só para definir essas coisas aqui. Tá? Então, eu defini. Quando eu executo esse código Python aqui,
da segunda definição da classe botão, que tem, como eu gostaria de tirar essa barra de cima, mas eu não sei. Você veja que tem os comandos aplicados, né? O decorador comando, né? O que acontece quando o Python lê esse código é o seguinte: ele chama esta função passando como parâmetro esta função. E aí, essa função, ela tem que retornar uma função. Porque a função que for retornada pelo decorador é o que vai ficar no lugar dessa, no espaço global chamado ligar. Entendeu? O nome ligar vai ser vinculado não a essa função, mas à função devolvida pelo comando, que engole essa função e devolve alguma outra função. Quando o decorador muda o comportamento da função, ele tem que devolver uma nova função, né? Mas se esse aqui é um decorador de registro, ele devolve a própria função, tá vendo? Então o que ele faz? Ele recebe um método, ele olha o undername do método, que é um atributo que diz qual é o nome do método, e ele põe naquela lista de comandos. E aí tem que devolver o método, porque se você não fizer isso, você quebra a API toda. Tá? Vai estar substituindo por none. Os métodos vão ser none. Né? Então, beleza. Tá? Então, agora que eu decorei a classe, né, eu posso rodar isso daqui. Peraí. O que eu mudei? Peraí. Comandos append. Olha aqui, ó. Tá vendo? Então agora na minha variável global comandos tem lá ligar, desligar, alternar. Mas Luciano, outra variável global? Não, tem nome, você pode dar um nome para uma variável global que ela fica aceitável para os engenheiros de software, tá? Você chama ela de registry. Tá? Se for registry, pode. Todo mundo sabe que o registry tem que ser global. Tá? Bom, ok. Então, por quê? Temos um jeito de, dado que eu marquei os métodos, eu tenho agora uma lista dos métodos que eu quero transformar em comandos. Tá? Ou seja, que eu quero, para cada um desses métodos, eu quero criar uma função global que faz o serviço dele. Tá? Muito bem. Aí é o seguinte, para a gente entender como isso funciona, deixa eu ver se dá para desligar o menu, pelo amor de Deus. Zen Mode. Melhorou, hein? Tá. Bom, para a gente fazer essa solução, a gente tem que falar de um outro conceito intermediário de Python, que é o conceito de métodos desvinculados. Tá? A gente sempre pensa num método como vinculado a uma instância, porque 99,9% dos métodos que a gente usa no dia a dia, eles estão vinculados a uma instância. Né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui S igual a PyLadies, isso é uma instância de string, né? E aí eu chamo s.upper, eu vejo o resultado, tá? Porém, o Python também permite que você acesse o método na classe, sem ser através de uma instância, por exemplo, a classe str, e aí o que você recebe de volta é uma função. Que agora, se você quiser usar ela, você tem que passar como parâmetro o self. Porque o self é passado implicitamente, né, no método. Aqui não, entendeu? Isso aqui funciona também, tá? Então, isso é a diferença entre em inglês eles falam bound method e unbound method. Em português, na tradução que a gente fez do meu livro, a gente botou métodos vinculados e métodos desvinculados, tá? Então, é interessante. Para que serve isso? Quem gosta muito de programação funcional gosta de usar os métodos como funções, tá vendo? Então isso aqui usando o map você precisa passar uma função que vai ser aplicada aos elementos. Então você usa o método upper da classe str como uma função, tá? Mas apenas para terminar esse parênteses, eu quero dizer que na verdade eu prefiro escrever esse mesmo código desse jeito, tá? É um pouco mais comprido, mas eu acho muito mais legível, tá? E não precisa usar os métodos desvinculados. Mas tudo bem. Voltando ao tema do botão, então é o seguinte. Então, para cada comando, a gente precisa obter um método desvinculado que a gente vai usar como função. Tá? Então, por exemplo, se eu usar a função primitiva do Python, que o pessoal pronuncia como getter, a getter, você passa como primeiro parâmetro
uma referência para um objeto, e pelo segundo parâmetro você passa uma string, que é o atributo que você quer procurar, né? Então, eu quero o método alternar do botão, né? Percebe? Lógico, eu não precisava fazer com o getAtter, né? Só para vocês se ligarem, né? Agora a gente acabou de fazer isso acessando a própria classe, né? Com o nome do método aqui. É que eu estou fazendo com o getAtter porque nós vamos acessar vários, né? Então eu não posso, isso aqui para mim tem que ser dado, não código, entendeu? Aqui. Isso aqui tem que ser um dado, não é? Então, para que isso seja resultado de um dado, que é uma string, eu preciso usar o getAtter, né? Beleza. Então, feito isso, eu tenho aqui uma função, essa que eu chamei de out, e que, na verdade, ela é uma referência para o método desvincular do botão alternar, tá? E agora eu posso criar um botão e eu posso fazer Alt B, e agora está ligado, e se eu rodar isso aqui várias vezes, a gente vê ele sendo alternando, tá? Então, acabamos de ver um jeito de eu... ok, eu posso extrair o método pelo nome, e aí eu consigo transformar ele em uma função, mas aqui eu estou tendo que passar como parâmetro qual é o botão que vai ser acionado, tá? Mas agora a gente vai reunir essa lógica numa função. Aqui é quase um daqueles desenhos, sabe, tipo assim, como desenhar a Mona Lisa? Desenha uma elipse assim, desenha 2 pontos aqui para marcar o lugar onde você vai desenhar os olhos, e daí tem a Mona Lisa. Não, vamos lá. É o seguinte, a primeira coisa que você precisa entender é que esta função é uma função que constrói funções, tá? Os acadêmicos gostam de dizer que é uma função de ordem superior, tá? Então, uma função de ordem superior é uma função que ou recebe funções como argumentos ou devolve funções como resultados. Essa daqui, ela cria uma função chamada CMD, tá? Mas que depois recebe como atributo name o nome do comando que ela está criando, tá? Então, deixa eu mostrar como usa ela, né? Aqui, eu rodei, depois eu vou explicar como ela funciona. Rodei, e agora vamos ver como ela funciona. Ó. Tá? Ó. Então, o que aconteceu aqui funcionou. Eu chamei out, do nada, ele criou uma tartaruga final 30, que não é a mesma que tinha antes, tá? E se eu rodar isso de novo, ó, tá ligando e desligando a mesma tartaruga final 30, tá? Então, isso aqui está funcionando. Então, agora vamos entender como é que isso aqui funciona. Então, a primeira coisa que essa função faz comando faz... Não, a primeira coisa que esse código faz é criar um botão principal, que eu botei um underscore, para ele ficar escondidinho. Se a pessoa der import asterisco, não vai vir essa coisa, né? Para o usuário, esse nome, né? Então, o botão principal é uma instância de botão. Daí, a função faz comando, ela recebe o nome de um comando, de um comando a fazer. Por exemplo, eu botei aqui alternar, nesse exemplo, tá? Então, a primeira coisa que ele faz é obter o método desvinculado, né? Com aquele mecanismo do getAtter que eu já expliquei. Daí, a gente define uma função que recebe 0 ou mais argumentos, eu não sei, porque depende das funções, né? A gente poderia fazer uma coisa muito mais detalhada e olhar, de fato, quantos argumentos a função que nós estamos decorando precisa, tal, mas aqui não precisa, né? É brincadeira, isso aqui é tudo hackeragem. Então é o seguinte, aí a gente, essa função, quando ela for invocada posteriormente, ela recebe os 0 ou mais argumentos e ela invoca o método desvinculado em cima da instância botão principal, passando todos os argumentos. Beleza? Essa aqui é a função CMD. Aí a próxima coisa que a gente faz a gente vai transformar ela numa impostora. A gente vai dizer que ela vai se chamar, a partir de agora, aquele nome. Entendeu? Então é isso que eu estou fazendo aqui. Quando eu atribuo para o undername do CMD, o CMD vai aparecer no depurador como essa função chama-se alternar. Tá? E aí eu retorno isso. Tá? Então é isso que a gente acabou de ver aqui. O faz comando, ele
produz um objeto que é uma função, e que daí eu uso e funciona do jeito esperado, tá bom? E a próxima coisa que tem para fazer, na verdade a última coisa que tem para fazer é instalar esses comandos. Então a gente sabe como criar um monte de comandos, né? Agora você pode instalar, nós vamos ver como é que a gente instala os comandos como funções globais. Então a primeira coisa aqui, ó, veja como transformar uma mísera função anônima numa impressionante função global. Tá? Então eu tenho aqui essa mísera função anônima, tá vendo? Mas depois que eu executo essa célula, ela vira uma impressionante função global. Tá? Então veja como. Eu fiz isso com uma função anônima justamente porque se não fosse com uma função anônima não ia dar para mostrar. Porque se eu escrever aqui nesse top level dobro, def dobro, eu estou definindo uma função global. Né? Então não, eu criei uma função anônima que não ia estar em lugar nenhum se eu não tivesse atribuído alguma coisa, e aí eu atribuí para a chave dobro do dicionário devolvido pela invocação de globals, que é assim que tem que usar, por razões que eu, para falar a verdade, não sei explicar. Mas você não deve mexer no dicionário de globals direto, você mexe nessa coisa devolvida, uma espécie de view devolvida pela função globals. Tá? E aí você chama ela, e agora ela funciona como uma função global, tá vendo? Então passou a existir, certo? E agora a sua ideia vai pirar, porque você vai estar toda hora chamando uma função que não existe. Ela não foi definida em nenhum lugar, de acordo com a modesta inteligência da ideia. Tá? E agora, então, essa é a técnica que nós vamos usar. Nós vamos injetar nomes no globals. E aí agora a gente já pode fazer uma função chamada instalar comandos. Tá? Então, a gente faz para nome em comandos, a gente cria um comando com aquele nome. Eu crio um nome curto, só porque eu gosto e também para mostrar que o nome não precisa ser o mesmo. Eu posso, né, gerenciar isso. No JupyTurtle eu faço uma outra coisa, que é verificar se não tem já uma coisa com aquele nome, porque a pessoa pode, entendeu? Se a pessoa marcar command em 2 métodos iguais, é bom ela saber que tem 2 métodos iguais e provavelmente não é isso que ela quer. Mas na verdade ela tem uma outra questão, que eu vou falar se der tempo, que é, tem aliases lá também, né? Eu criei o meu decorador de command, ele é mais sofisticado e ele aceita como parâmetros nomes alternativos para os comandos. Tá? Enfim, então eu pego o nome curto, que é só as 3 primeiras letras do nome, e aí eu atribuo no globals esse nome. Então, depois que eu executo instalar comandos, a gente tem o botão, a função global lig, que nós nunca definimos em nenhum lugar aqui, o desligado e o ligado, tá vendo? Está funcionando aqui o out também. E é isso aí. Aí é o seguinte, eu botei aqui, tudo isso aqui está no repositório do projeto JupyTurtle, na minha conta Ramalho, no GitHub. Tá? Tem os exemplos do capítulo 3, tem uma galeria de exemplos. Tá? Por exemplo, vamos rodar uns exemplinhos aqui só para ver. Esse aqui é legal, esse aqui é uma função que gera polígonos. Opa, eu preciso importar aqui. Ó, tá vendo? É uma função que desenha polígonos regulares de qualquer quantidade de lados. Tá? Esse daqui... deixa eu fazer o seguinte. Tá vendo? Aqui uma outra brincadeira com triângulos de tamanhos diferentes. No livro do Apple Logo, do Harold Abelson, tem um monte de exemplos famosos. Procedures. Isso aqui é do livro dele também, alguns exemplos do livro dele. Tá? Pinwheel. O que é pinwheel? Aqui está começando com um box, depois roda o pinwheel, aí ele faz isso aqui, é um catavento. E tarará, tá? Vamos rodando mais aqui, ó, mais figurinhas. Shift. Ó. Tá? Recursão. Ó, isso aqui é um negócio, um algoritmo recursivo para desenhar uma espécie de uma elipse feita de pentagramas. E
árvores, tá vendo? Tem os fractais que o pessoal faz com tartarugas também. Como eu falei, dá para fazer desenhos de uma certa natureza, assim, que é bem difícil de fazer de outro jeito e super fácil de fazer aqui. Procedimentos com entradas, isso aqui é do livro lá também, exemplo do livro. Um círculo. O que eu estava mostrando. Olha o SVG do círculo, olha o tamanho. Tá vendo? É um comando path, stroke tal, que é a cor, a espessura, e o D é o dado. Aí dado é move. Move e um monte de coordenadas. Entendeu? Para cada um daqueles passinhos. Tá vendo? Só para desenhar um círculo. Né? E aí tem uma referência de comandos do JupyTurtle também, que tem os comandos, e tem cores, e tem um monte de outras coisas. Tem linhas tracejadas, tá? Dá para fazer linhas tracejadas, dá para fazer desenhos bem complexos, com o modo fast. Por exemplo, esse desenho aqui, que é um monte de círculos, é super devagar de fazer, com qualquer tipo de delay, ou mesmo se você botar delay 0, por causa de estar gerando... Percebe? Para cada pontinho é mais um SVG. Então, isso aqui tem que ser feito com o modo fast mesmo, e eu estou usando... tá vendo? Quando eu botei aqui, animate false, eu estou explicando na API que não importa o delay que você põe, se você botar animate false, ele só vai mostrar o resultado final. Então, não vai ter delay nenhum. O delay vai ser o tempo de processamento mesmo. E é isso aí, pessoal. Então, esse é o projeto JupyTurtle. Quem quiser conhecer, usar, contribuir, tem um desafio interessante lá para quem gosta de matemática, que é justamente o seguinte, é uma otimização. É o seguinte, um arco, do jeito que a gente desenha o arco na tartaruga, é sempre 2 segmentos de reta com um ângulo. O mais simples é isso. Depois você pode ter 3, 4, preservando o mesmo tamanho e ângulo. Um arco de circunferência vai ser sempre assim. Ele começa com 2 segmentos de tamanho igual e um ângulo, e aí você vai botando outros na mesma coisa, né? E é possível, aquela linguagem do comando path do SVG tem uma instrução de arco, A, que você põe uns números lá. É super difícil entender a lógica dela, mas está bem documentada, tá? Porque aí desenha arcos assim, ou assado e tal, começa, termina, o ângulo, não sei o quê. E a ideia para quem gosta de matemática, é fazer um compilador otimizante. Isso aqui desculpa eu falar. Isso aqui que você acabou de ver é um compilador, viu? Ele pega código Python e gera instruções em SVG. Então, um compilador de otimização que a gente podia fazer é detectar que está sendo desenhado um arco. Por exemplo, se foram desenhados 2 segmentos de reta com um ângulo mais ou menos aberto entre eles, a gente pode heuristicamente falar, isso aqui vai ser um arco. Ou a gente pode esperar ter 3 ou 4. Também pode ser, deixa esperar ter 3 ou 4. A hora que você tem 4 segmentos com o mesmo ângulo e o mesmo tamanho, é um arco. E aí a gente pode fazer a matemática para parametrizar o comando de arco e desenhar um arco. Entendeu? Mas isso aí, como eu não curto tanto assim esse tipo de matemática, eu aceito um pull request, eu aceito contribuições. Tá bom? E é isso aí, pessoal. JupyTurtle. E muito obrigado para o pessoal da organização, que está maravilhoso esse evento, como sempre. Tudo que vocês fazem aqui em São Carlos eu adoro, podem me convidar. E é isso aí. Obrigado e vamos para o Raibar. Se tiver perguntas... Nossa. Perguntas? Teste. Você deu aquele exemplo, né, injetando uns métodos ali direto no Globals e comentou mais no início que metaprogramação e type-check não se combinam, mas existe algum trick, alguma coisa que a gente poderia fazer para conseguir a ideia não ficar louca naquele tipo de exemplo que você mostrou? Não. Por definição. Sabe por quê? É tipo assim, uma coisa realmente impossível. É tipo falar... sei lá, nem sei outro exemplo, mas por definição não dá. Por quê? Porque a verificação de tipos é uma questão de análise estática.
E metaprogramação é tudo runtime. Então, simplesmente, entendeu? O verificador de tipos teria que ter uma bola de cristal para adivinhar o que vai acontecer no runtime. Então, isso aí nunca vai ser resolvido, é um problema insolúvel. Beleza, valeu. Obrigado pela pergunta. Foi uma ótima pergunta. Mais alguém? Não? Bom, muito obrigada, então, novamente, Ramalho. Valeu. Obrigado, pessoal. Tem uma...